Pessoal, vamos fazer nossa aula sobre a farmacologia dos hormônios sexuais. Eu vou falar primeiro dos hormônios sexuais femininos e depois dos hormônios sexuais masculinos. Então vamos lá. Os hormônios sexuais femininos, gente, são o 17-beta-estradiol, que a estrutura está aqui, e a progesterona, que a estrutura está aqui. São hormônios com funções diferentes, tá? O 17-beta-estradiol, a principal função dele é gerar nas mulheres os caracteres femininos primários e secundários. Que caractere feminino primário? Vagina, útero, ovário, trompas, que a mulher desenvolve ainda na vida intrauterina. Os caracteres femininos secundários, a mulher vai desenvolver durante a puberdade, né? Durante a adolescência, que é quando ela vai adquirir os caracteres femininos característicos, né? A distribuição de gordura nos quadris, a silhueta feminina com a cintura fina, o crescimento da mama, a voz ficando mais aguda, a distribuição de pelos no corpo, crescimento, tá? O 17-beta-estradiol também vai levar ao crescimento das mulheres. Então, as características feminilizantes, tanto primárias como secundárias, são função do 17-beta-estradiol. Já a progesterona é chamada de hormônio da gestação, porque ela é produzida em níveis altos durante todo o período gestacional. Apenas para vocês tomarem conhecimento que tanto o 17-beta-estradiol quanto a progesterona são hormônios derivados da molécula de colesterol. Eles têm um núcleo esteroidal. Aqui está marcado em amarelo, aqui em laranja. O mesmo núcleo esteroidal que está presente na molécula do colesterol. Então, a célula ovariana da granulosa usa colesterol para produzir 17-beta-estradiol. E a célula ovariana da teca e também da granulosa, após a ovulação, ela se converte em corpo lúteo, que é um tecido glandular provisório que produz progesterona. Então, os dois hormônios são produzidos em nível ovariano. Também podem ser produzidos, gente, na suprarrenal, mas em menor quantidade. As quantidades significativas de 17-beta-estradiol, que é o principal estrogênio, tá? Mas não é o único. As mulheres ainda possuem estrona e estriol, mas de longe o estrogênio mais importante é o 17-beta-estradiol. Tanto ele quanto a progesterona são produzidos a partir de colesterol por células ovarianas. Lembrando que a progesterona só é produzida em grande quantidade após a ovulação, quando as células da teca e da granulosa, na região onde o óvulo foi liberado, no folículo que liberou o óvulo, elas se convertem em corpo lúteo e aí começam a produzir grandes quantidades de progesterona, que caso ocorra anidação, essa quantidade elevada de progesterona vai se manter durante toda a gestação. Tanto a progesterona como o 17-beta-estradiol, eles se ligam em vários tecidos. E o receptor deles, gente, são fatores de transcrição nucleares, tá? Então, são proteínas presentes no núcleo das células. Então, tanto a progesterona quanto o 17-beta-estradiol, eles têm que penetrar nas células, atravessar o citoplasma, atravessar a membrana nuclear, porque o receptor deles está dentro do núcleo. É um fator de transcrição. Quando a progesterona está ligada no receptor dela, que pode ser do tipo A ou do tipo B, ou quando o 17-beta-estradiol está ligado no receptor dele, que pode ser do tipo alfa ou do tipo beta, eles alteram a transcrição gênica da célula, tá? Então, ambos se ligam em fatores de transcrição. O diferencial é que é um fator de transcrição que está no núcleo, tá? Então, é importante que vocês entendam que o 17-beta-estradiol tem algumas funções nos tecidos e de forma muito impressionante, a progesterona tem função oposta no mesmo tecido. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Sobre o útero, o 17-beta-estradiol promove crescimento do útero, tá? Por isso, níveis elevados de 17-beta-estradiol podem estar relacionados a câncer de útero, porque ele promove proliferação das células do útero. Então, minha maior preocupação quando eu faço reposição com estrogênio, com 17-beta-estradiol, é câncer no útero, porque ele promove proliferação endotelial. Já a progesterona, ela promove maturação do endométrio.
e não crescimento. Então, ela tem efeito oposto ao do estrogênio. O estrogênio faz o endométrio crescer e a progesterona faz ele parar de crescer e amadurecer. Então, ela tem efeitos opostos. Já na mama, gente, o efeito dos dois é semelhante. O beta-estradiol estimula o crescimento da mama e a progesterona também, tá? Então, por isso, usar as duas associadas pode aumentar o risco de câncer de mama, porque o estrogênio aumenta o crescimento da mama e a progesterona também. Então, se aqui no útero o efeito era oposto, na mama o efeito é o mesmo, tá? Os dois hormônios promovem o crescimento da mama. Outras características do 17-beta-estradiol, ele tem densidade óssea, ele aumenta a densidade óssea da mulher, então na puberdade ele ajuda a mulher a crescer, a ganhar estatura, e ele também é um hormônio que vai aumentar a densidade do osso, ou seja, a mineralização óssea. Nós não sabemos muito bem o papel da progesterona sobre os ossos. O beta-estradiol ele tem um papel interessante sobre os lipídios. Ele aumenta a secreção de colesterol e por isso ele pode acabar formando cálculos biliares, porque o colesterol é eliminado na bile. Então o estrogênio pode levar ao desenvolvimento de cálculos biliares. Porque olha aqui o efeito dele sobre o colesterol é positivo, ele diminui o LDL, que a gente quer diminuir mesmo, porque é heterogênico, e ele aumenta HDL, que a gente também quer aumentar. Só que ele tem um efeito negativo aqui de aumentar triglicerídeos. Só que por que ele diminui LDL? Porque ele joga colesterol fora na bile. Só que ele pode jogar tanto colesterol na bile que ele pode precipitar e formar cálculos biliares. Outro efeito do estrogênio é que ele aumenta no fígado a produção de fatores de coagulação sanguínea. Então, ele gera um estado de coagulação sanguínea elevada na mulher. Há estudos preliminares ainda, isso não é uma certeza científica, de que o estrogênio reduza a cognição da mulher e pode provocar demência na mulher mais idosa. E que o estrogênio também pode diminuir a produção de sebo na pele, deixando a pele da mulher mais seca. Esses são todos os efeitos do estrogênio sobre os vários tecidos da mulher. Então você pode perceber que ele age em vários tecidos. Já aqui na progesterona, ela tem um efeito oposto sobre os cálculos biliares, ela diminui a secreção de colesterol, então ela diminui a chance de ter cálculos biliares. Quanto à pressão arterial, a progesterona aumenta, o estrogênio diminui. Os níveis de HDL e LDL é o oposto também, o estrogênio aumenta, a progesterona diminui. O estrogênio diminui a LDL, a progesterona aumenta a LDL. Então, a progesterona é ruim para os níveis de lipídios. Ela aumenta os efeitos da insulina e ela também reduz a cognição e pode levar à demência. Então, associar os dois poderia estar relacionado a aumentar as chances da mulher de desenvolver demência. Tá ok? Esses são os principais efeitos do estrogênio e os principais efeitos da progesterona. Olhando assim, vocês pensam, nossa, é muita coisa para decorar, né? Então eu vou resumir para vocês o que é de mais importante. Primeira coisa, lembrar que estrogênio aumenta a proliferação do útero. Isso precisa estar decorado. Estrogênio aumenta a proliferação do útero. Então, quando a mulher usa estrogênio, ela está aumentando as chances de ter câncer de útero, porque ele vai estimular o crescimento do endométrio. A progesterona não faz isso. Câncer de mama, é arriscado usar tanto estrogênio quanto progesterona, porque ambos aumentam a proliferação da mama. Só que, juntos, os efeitos deles se somam, então eles são ainda mais perigosos juntos em relação à mama. Efeito positivo do 17-beta-estradiol, aumentar a densidade óssea, tá? Isso é muito bom.
O mais terrível efeito negativo, aumentar a coagulação sanguínea, porque a mulher tem mais chances de formar trombos, de ter trombose venosa. Efeito benéfico da progesterona, o principal efeito benéfico dela é inibir as ações do estrogênio sobre o útero. Ela não deixa o útero fazer o estrogênio fazer o útero crescer. Ela amadurece o endométrio, ela não multiplica as células, ela não estimula a proliferação, ela estimula a maturação no endométrio. Então ela antagoniza, ela impede os efeitos do estradiol. Então quando você usa estradiol sozinho, aumenta a chance de câncer de útero. Quando você usa estradiol com progesterona, a chance de câncer de útero diminui, porque a progesterona inibe os efeitos do estrogênio sobre o endométrio. Outro efeito positivo da progesterona, diminui a chance de cálculos biliares que o estrogênio aumenta. Tá? Então, a associação com progesterona, em alguns momentos ela é benéfica, em outros ela não é positiva. Por exemplo, ela aumenta a pressão arterial. Então, numa mulher hipertensa, a reposição com progesterona pode não ser adequada. Esses são os nossos hormônios sexuais e as ações deles no corpo. Eu listei para vocês aqui várias progesteronas sintéticas, que a gente chama de progestinas. Tá? Gestodeno, ciproterona, drospirenona, noretisterona, desogestrel, levonorgestrel, norgestrel, medroxiprogesterona, entre outros, tá? Tem mais. Nós temos muitas progesteronas sintéticas, progestinas. E estrogênios sintéticos a gente tem dois principais, o etinilestradiol e o valerato de estradiol, tá? Em que situações, gente, uma mulher vai fazer uso de 17-beta-estradiol e progesterona? Ela vai usar esses hormônios em dois momentos. Na pós-menopausa, na menopausa, para minimizar os sintomas da menopausa, então ela vai usar 17-beta-estradiol e progesterona como terapia de reposição de hormônios, porque ela envelheceu e a produção desses hormônios diminuiu, especialmente do 17-beta-estradiol. Outro motivo para uma mulher usar esses hormônios juntos ou separadamente, terapia contraceptiva, evitar a gestação. A gente sabe que quando as mulheres usam esses hormônios aqui, o estradiol, sintético em microgramas e a progesterona em miligramas, ela consegue evitar a ovulação e com isso a mulher diminui as chances de engravidar de forma muito significativa. A gente vai falar dos contraceptivos daqui a pouco. Então eu queria que vocês entendessem que esses dois hormônios são usados pelas mulheres em duas situações: contracepção, evitar a gestação, e reposição hormonal, quando os níveis desses hormônios estão baixos. Quando é que isso acontece? Normalmente quando uma mulher entra em menopausa, tá? E ela pode optar por repor. Vocês vão ver que a reposição é polêmica, nós vamos discutir essas polêmicas. Tem a ver com esses efeitos aqui, ó. Vou falar uma coisa que eu queria que vocês anotassem. Sempre que uma mulher disser para você que ela está repondo o estradiol, que ela está usando o estradiol ou um estrogênio sintético sozinho, você vai pensar, nossa, risco de câncer de útero, risco de câncer de mama, risco de trombose. Você vai pensar nesses 3 riscos, tá? Qual que é a única coisa positiva que você vai pensar quando falar, não, ela está repondo estrogênio? Você vai pensar, não, vai melhorar a densidade óssea. Se ela tiver osteoporose, vai tratar a osteoporose, vai melhorar a densidade óssea. Esse é o principal efeito benéfico. Mas compara com os efeitos nocivos. Será que compensa melhorar a densidade óssea com estrogênio sintético e correr risco de câncer de útero, câncer de mama, trombose venosa profunda, tromboembolia, infarto do miocárdio? Porque esses trombos não vão ficar na perna, né? Eles vão circular pelo corpo e vão provocar infarto, tromboembolia pulmonar, acidente vascular isquêmico, no cerebral. Então, muito perigoso.
Sempre que falar estrogênio, vocês vão pensar isso então. Risco de câncer de útero, certeza. Risco de câncer de mama. Quiser anotar um número aí, tá, gente? O uso de estrogênio aumenta em 15 vezes a chance de uma mulher ter câncer de útero. É muito o uso de estrogênio isoladamente, tá? Do beta-estradiol. Câncer de mama é uma polêmica na literatura. É bem provável que ele aumente as chances, mas nunca de forma tão intensa quanto no útero. E aumentar a coagulação sanguínea. Grande risco de trombose venosa, que pode ser inclusive fatal. Principal benefício, ao melhorar a densidade óssea, mas nós temos fármacos que fazem isso, né? Nós já estudamos eles, inclusive, fármacos como denosumab, fármacos como teicoplanin, fármacos principalmente como os bifosfonados, né? Alendronato, que são fármacos para tratar a osteoporose. Então, não precisa usar estrogênio para fazer isso, não. Mesmo porque eu exponho a mulher a muitos riscos. Quando a mulher disser para você que ela está usando progestina, você vai pensar, ótimo, menos riscos sobre o endométrio, mas eu vou ficar preocupado com quem nessa mulher, gente, especialmente com a mama, tá? Então, uma mulher que disser para você que ela está usando progestina sintética, qualquer uma dessas, você vai se preocupar com a mama, vai falar para ela, você está fazendo exames constantes da mama, né? E se ela for idosa, você vai estar de olho na capacidade cognitiva dela, porque uma mulher mais velha que está repondo o hormônio com progestina, alguns estudos têm indicado que elas têm uma queda acentuada da cognição e isso gera demência, tá certo? Esses são alguns dos principais efeitos que vocês precisam ter claros do estradiol e da progesterona. E lembrar que a grande vantagem de usar os dois juntos, grande vantagem, isso aqui tem que ser anotado, tá? Grande vantagem de usar estradiol com progesterona. A progesterona minimiza os efeitos do estrogênio sobre o útero. Então, diminui as chances de ter câncer de útero, porque o efeito dela no útero é o oposto ao do estradiol. Grande vantagem. Grande desvantagem de associá-las. Ambas promovem proliferação na mama, então aumentam as chances de câncer de mama, tá? Principal motivo para eu não associá-las, risco de câncer de mama. Principal motivo para eu associá-las, diminuição do risco de tumor no endométrio, no útero. Dito isso, gente, nós vamos falar então sobre uma classe de fármacos que é a primeira vez que vocês vão ouvir falar disso em farmacologia. Moduladores seletivos do receptor de estrogênio. A gente chama eles de SERMs. SERM, né? Moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. Quem são esses fármacos? Tamoxifeno e raloxifeno. Por que eu estou falando que é a primeira vez que vocês vão ver fármacos assim? É porque nós sempre falamos de agonistas e de antagonistas de moléculas, né? Mas no caso do tamoxifeno e do raloxifeno, o curioso deles é que eles são agonistas do estrogênio em alguns tecidos e antagonistas do estrogênio em outros tecidos. Então vamos ver o tamoxifeno primeiro, ó. Nos ossos, o tamoxifeno é agonista do estrogênio. Ou seja, ele faz a mesma coisa que o estrogênio. Vamos ver o que o estrogênio faz nos ossos. Ossos aumenta a densidade. Ah, que ótimo! Então, o tamoxifeno no osso, ele faz a mesma coisa que o estrogênio faz. Ele aumenta a densidade óssea. Então, ele vai ajudar a mulher a repor a mineralização óssea, vai tratar a osteoporose. Raloxifeno, a mesma coisa. Ele também é agonista no osso. Então, ele age nos ossos do mesmo jeito que o estrogênio. Então, ele também aumenta a densidade óssea. Excelente. É isso que eu quero mesmo, que seja agonista do estrogênio nos ossos. Porque nos ossos o efeito do estrogênio é positivo. Ele aumenta a mineralização óssea na mulher e previne a osteoporose. No útero, gente. O que o estrogênio faz no útero? Vamos ver aqui, ó. No útero ele aumenta a proliferação endometrial, aumenta em 15 vezes a chance de câncer de útero. Eu quero que tamoxifeno seja agonista do estrogênio no útero? Infelizmente eu não queria, mas ele é. Então, ou seja, no útero, o tamoxifeno tem o mesmo efeito do estrogênio. Ele aumenta a chance de câncer no útero.
Isso é um ponto negativo desse fármaco. Olha o raloxifeno, o outro modulador. Ele era agonista no osso, mas no útero ele é antagonista. Ele tem efeito oposto ao do estrogênio. Olha que maravilhoso. No osso eu queria que ele fosse agonista, e ele é. No osso ele age como o estrogênio. Mas no útero ele tem efeito oposto, antagonista. Então ele inibe a proliferação endometrial e diminui as chances de câncer. Ponto para o raloxifeno. Excelente, ele é antagonista do estrogênio no útero. E era bem o que eu queria, porque o estrogênio no útero tem efeitos negativos, então eu quero antagonizar esses efeitos. Vamos olhar a mama? O que o estrogênio faz na mama? Aumenta a proliferação da mama, aumenta o risco de câncer. Então eu gostaria que tanto tamoxifeno como raloxifeno fossem antagonistas dele também na mama, antagonistas do estrogênio na mama, para impedir a proliferação mamária. E olha só, os dois são antagonistas do estrogênio na mama. Então o estrogênio promove proliferação da mama, o tamoxifeno e o raloxifeno inibem essa proliferação, então eles diminuem a chance de câncer de mama. Por fim, coagulação. Coagulação, gente, o estrogênio aumenta a coagulação sanguínea, aumenta a chance de trombose. Eu gostaria que o tamoxifeno e o raloxifeno fossem antagonistas do estrogênio no fígado, para diminuir a produção de fatores de coagulação sanguínea. Infelizmente, os dois são agonistas, tá bom? Então, eles, assim como o estrogênio, eles aumentam a coagulação, então aumentam o risco da mulher ter trombose. Reparem, gente, que eu coloquei para vocês verem aqui o que seria o meu modulador do estrogênio ideal. O que eu espero de uma molécula ideal que copie as funções do estrogênio? Eu espero que no osso ela seja agonista do estrogênio, para aumentar a mineralização óssea. Eu quero que no útero ela seja antagonista, assim como na mama, para evitar a proliferação do útero e da mama e diminuir as chances de câncer. Na coagulação sanguínea, eu também quero que o meu fármaco ideal seja antagonista do estrogênio, para não aumentar as chances de coagulação do sangue, para não deixar o fígado produzir mais fatores de coagulação. Reparem que o raloxifeno e o tamoxifeno, qual deles se aproxima mais do ideal? É agonista no osso, antagonista no útero, antagonista na mama e antagonista na coagulação. O que mais se aproxima é o raloxifeno, né? Só faltou ele ser antagonista na coagulação para ele ser o modulador seletivo do estrogênio ideal. Então ele ainda não atingiu o ideal porque ele ainda é agonista na coagulação. Então aqui está escrito, ora agonistas, ora antagonistas do estrogênio. Por quê? Porque dependendo do tecido eles vão agir como agonistas, dependendo do tecido eles vão agir como antagonistas. É isso que eu quero que vocês pensem. Ó. A mulher quer repor estrogênio, está com níveis baixos de estrogênio. Ela vai usar estrogênio sintético ou vai usar um desses daqui? Ela vai ter que levar em consideração questões de segurança. Ó. O estrogênio sintético aumenta as chances de câncer de útero, de mama e de trombose. Eita, muito perigoso. Raloxifeno aumenta as chances de câncer. Tamoxifeno aumenta as chances de câncer de útero e de coagulação apenas. Os outros efeitos dele são benéficos. Raloxifeno, melhor ainda, ele só aumenta as chances de coagulação. Câncer de mama e de útero ele não estimula, porque ele é antagonista do estrogênio na mama e no útero. E ele ainda melhora a mineralização do osso, porque ele é agonista do estrogênio no osso. Lembra, gente, lá na nossa aula de farmacologia de 1, né? Primeira farmacologia que vocês tiveram, que eu dei uma aula sobre agonismo e antagonismo. E falei, gente, esses conceitos têm que estar muito claros na cabeça de vocês, porque saber farmacologia é entender essa relação de agonismo e antagonismo. Ela nunca vai ser tão necessária quanto aqui agora, tá? Entender que o estrogênio tem efeitos nos tecidos. Em alguns tecidos o efeito do estrogênio é benéfico, em outros é maléfico. Quando eu uso um estrogênio sintético, os efeitos dele são iguais aos do estrogênio. Onde o estrogênio é benéfico, eles também são benéficos. Onde o estrogênio é maléfico, eles também são maléficos. Então, eles são cópias do estrogênio.
Então, se o estrogênio aumenta a chance de câncer de útero e de mama e de trombose, os sintéticos também. A novidade aqui é que eu descobri uma nova classe de fármacos que não é nem agonista nem antagonista puro. Eles são moduladores. Em alguns tecidos eles serão agonistas do estrogênio, em outros tecidos eles serão antagonistas. O modulador ideal que eu busco é um que seja agonista no osso, para ter o mesmo efeito do estrogênio, de aumentar a mineralização óssea, antagonista no útero e na mama, para inibir as ações do estrogênio, que estimulam o crescimento da mama e do útero e pode levar a câncer, e antagonista no fígado, inibindo a produção de fatores de coagulação sanguínea e, com isso, protegendo a mulher de eventuais eventos trombóticos, né? De trombose, eventos isquêmicos. Tá ok? Esse é o meu modulador ideal. O raloxifeno chega perto e o tamoxifeno ainda tem esse grande defeito de ser agonista no útero, tá? Então ele pode aumentar as chances da mulher ter câncer de útero. Na prática, gente, quando é que eu uso esses medicamentos? Atualmente o tamoxifeno é usado para câncer de mama, tá? Ele é antagonista na mama. Ele inibe o crescimento da mama. O estrogênio estimula, ele inibe, porque ele é antagonista. Então ele é usado no tratamento do câncer de mama. E o raloxifeno? Raloxifeno, lembra que eu falei dele lá na aula de osteoporose? Ele tem sido usado no tratamento da osteoporose. Por quê? Porque ele aumenta a mineralização do osso, não aumenta os riscos de câncer de útero nem de mama, mas ele tem um problema, né? Eu tenho que estar de olho na coagulabilidade da mulher, para ela não ter riscos de ter trombose, porque ele aumenta a coagulação, infelizmente. Faltou pouco, né, para o raloxifeno ser o nosso modulador ideal. Faltou ele ser antagonista aqui. Tá bom? Então, o raloxifeno tem sido usado na terapia de osteoporose e o tamoxifeno no tratamento do câncer de mama. E o raloxifeno, especialmente, tem sido investigado para fazer a terapia de reposição hormonal. Vou falar de terapia de reposição hormonal agora no nosso próximo áudio, tá? Eu vou encerrar esse aqui.